Queridos, deixa eu falar algo para você. Muito, muito interessante. Hoje nós vamos falar que a fé nos liberta das mágoas. Aí você vai dizer assim: apóstolo, eu estou magoado com quem? Com o quê? Eu não sei, mas o Brasil está magoado. O Brasil está magoado com essa política, o Brasil está magoado com muitos líderes, o Brasil está magoado com a defraudação emocional, o Brasil está magoado com essas mentiras que estão contando sobre nós, o Brasil está magoado porque não deixam o presidente presidir a nação, o Brasil está magoado porque tem um Congresso como a gente tem, o Brasil está magoado porque tem um Senado Federal como a gente tem, o Brasil está magoado porque a gente tem um TRJ como a gente tem, o Brasil está magoado porque a gente tem lideranças perversas sobre nós, o Brasil está magoado por muitas questões. Brasil. Mas existem também pessoas que estão magoadas, porque Satanás prevalece a ferramenta da mágoa, porque ele sabe que inopera a fé na vida dos fiéis. Magoados não conseguem ver milagres. Os magoados não conseguem, em hipótese alguma, se redescobrir dentro do processo. Então, as pessoas magoadas, elas não enxergam longe, porque elas contemplam muito as suas feridas, as suas mágoas. E eu vou provar isso, que é pela fé. Eu vou provar isso, que Deus está querendo falar para você e para mim, que nós precisamos nos repensar, precisamos nos refazer e precisamos depor algumas mágoas. Não é que a gente não tenha direito às decepções, temos. Não é que nós não tenhamos direito às frustrações, legítimos. Não é que nós não tenhamos direito a esses sustos que estamos passando, é verdade. Porém, nós precisamos observar onde é que nós estamos. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de justo, dando Deus testemunho da sua oferta, e por meio dela, depois de morto, ele ainda fala, pela fé. Nós vamos ver aqui um quadro muito lindo. Nós vamos ver essa saga, essa percepção de Abel e Caim em um outro nível. No nível da relação emocional e do nível da relação espiritual. Quem é Abel nesse cenário e quem é Caim nesse cenário? O que Caim fez para ofender tanto a Deus e o que Abel fez para agradar tanto a Deus? Duas perspectivas aqui que são para mim maravilhosas. A gente vai descobrir nesse texto um testemunho de fé que abre o livro, abre a história, abre o capítulo dos heróis da fé. Vou fazer uma pergunta aqui para você, só para você pensar. Por que Adão não entrou na galeria da fé? Hein? Por que Adão não foi o líder escolhido para que abrisse a galeria da fé? Eu vou lhe dizer, porque as pessoas que quebram princípios e que não há arrependimento, elas não continuam logrando êxito, mas são donas de frustrações. Em nenhuma genealogia Adão entra sendo celebrado, porque ele começou bem e ele terminou mal. As pessoas que não sabem dar continuidade à sua história, elas não entram na galeria da fé. Elas não são celebradas, elas não são honradas. Por que não entrou a Eva e por que não entrou o Caim na galeria da fé? Porque eles não tinham o testemunho de fé para poder contar. Porque eles viviam muito tranquilos, eles viviam no paraíso, eles viviam de uma forma muito, muito abençoada. De repente eles quebram todos os princípios. Aí, o livro da galeria da fé não entra com eles. O livro da galeria da fé, Hebreus 11, entra com Abel. Agora, olha que curioso. Ele fala assim: Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. Muito mais excelente do que o sacrifício do Caim. Presta atenção. Aí ele diz assim: pelo qual alcançou testemunho de justo. Gente, eu acho isso aqui fenomenal.
ele alcançou o testemunho de justo. Presta atenção. E ele recebeu da parte de Deus um testemunho pessoal. Você já viu em algum outro livro na Bíblia, em algum outro capítulo da Bíblia, em alguma outra narrativa do livro sagrado, ou acerca de uma pessoa, Deus vindo e falando, eu quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho sobre esta pessoa, eu quero falar sobre esta pessoa. Gente, isso é extraordinário. Deus deu testemunho sobre Abel. Deus veio à terra para testemunhar do caráter de Abel, da justiça de Abel, do poder que Abel tinha de assimilar o céu e a fé que Abel tinha para desatar e fazer as obras que ele fez. Olha que coisa linda. Por causa desta fé, Deus deu excelente testemunho acerca de Abel. Para quem Deus deu testemunho? Para Caim. Caim, eu vou contar para você quem é Abel para mim. Caim, eu vou narrar para você o que significa Abel para mim. Então, Abel, ele abre o livro dos heróis da fé, mostrando o caráter dele, a vida dele. A maioria de nós não vê Abel como um homem de fé. Não vê Abel como primogênito da fé. A gente sempre leva tudo para Abraão, porque Abraão teve a fé expansiva, a fé aberta, a fé que ministrou a todos nós. Mas o testemunho de fé de Abel entra na galeria da fé. A revelação paulina vai mostrando, eu estou dizendo a revelação paulina pelas minhas convicções teológicas, ok? A revelação paulina vai apresentando esse Abel, esta pessoa extraordinária que tinha esse conteúdo de fé e que vira exemplo e que ele abre o leque e se torna o primogênito da fé, matado pelo seu irmão primogênito legítimo. Primogênito do território. Olha, guarda isso aí, porque no final você vai dizer, uau, quantas chaves poderosas, quantas chaves ricas, quantas chaves de mudança, quantas chaves, meu Deus, abençoadoras. Meu Deus, lembrando que o primogênito legítimo assassinou o primogênito da fé. Por que Caim matou Abel? Nesse contexto de ensino, por inveja. Nesse contexto de ensino, por mágoa. Nesse contexto de ensino, por muitas outras coisas, ele foi homicidado. Que testemunho poderoso é esse? Um sarado das mágoas e um magoado sem causa. Não existe uma causa aparente para que Caim fosse um magoadozinho e não herdasse o campo da fé. Existiam algumas situações de competições que você vai ver daqui a pouco, que Abel poderia ser o magoado da situação, mas ele era o sarado de tudo. A maioria de nós, quando Deus não responde a oração que a gente quer, a gente fica magoado com Deus, entristecido com Deus, porque a gente sempre acha que Deus tem que responder às orações da nossa maneira, do nosso jeito, porque a gente não consegue contemplar futuro. Então eu vejo aqui um sarado sem mágoa, um homem sem mágoa, sem aparente mágoa. Abel nunca deixou transparecer uma mágoa, mas aquele sem nenhuma causa, magoado, porque queria a atenção de Deus. Aí nós vemos uma luta aqui, presta atenção nisso, senão você não vai entender essa palavra. Presta atenção. Nós vemos uma luta aqui espiritual e nós vemos uma luta emocional. Alguém que sabe lidar no campo espiritual, pá, explode a fé. E alguém que está lidando no campo emocional, pá, cai para baixo e perde a conexão da sua fé. Esta palavra está tão rica, ela está tão poderosa, que você, quando terminar, vai dizer, hoje eu me encontrei onde eu estava e eu não tenho motivo algum de andar magoado, nem com Deus, nem com o meu próximo, nem com as coisas, porque se eu estiver sarado, eu vou eclodir em fé e eu vou mostrar no território que eu vivo que eu superei as minhas crises. Aí você vai entender que aqui está um homem que Deus decidiu testemunhar por ele.
Eu queria que Deus desse testemunho de mim. Você queria que Deus desse testemunho de você. Quem não queria que Deus falasse de nós para todo esse tipo de situação que a gente está vivendo? Como disse Sócrates aí, a fé não é emoção. Você pode ter uma fé emocional, mas ela tem prazo de validade. Mas se sua fé for firmada no Senhor, na força do seu poder, na palavra, ela é uma fé de eternidade. Ela passa por todas as circunstâncias difíceis e ela lhe consolida. Então eu quero falar para você que a fé nos liberta das mágoas. Meu Deus! Aí você vai entender. Imagine um testemunho de fé que Deus está dando, como a revelação aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 4. E Deus deu testemunho desta fé. Deus testemunhando acerca desta fé, o testemunho da fé e mostrando que essa fé é uma fé que tem voz. Essa voz, ela é tão poderosa que mesmo que você entre em luto, que você entre em óbito, essa voz continua eclodindo. Essa voz continua falando, porque está escrito lá, fechando o versículo 4, dizendo: e a voz de Abel é viva até hoje por causa do seu testemunho. Então, observe Deus dando testemunho, Abel sendo chamado do homem do testemunho justo e entra na galeria da fé como o homem da fé, abrindo o primogênito da fé. Como o primogênito legítimo não soube conservar a palavra e a promessa que Deus tinha dado para ele. Deus desce do céu para falar sobre um assunto. O meu assunto hoje é mágoa. Gênesis 4, 6 e 7. O meu assunto aqui hoje é ressentimento. O meu assunto aqui hoje é homens iracundos. O meu assunto aqui hoje é por que você está com este comportamento. Imagina, Deus desce do céu para a terra para falar das atitudes boas de Abel, e Deus desce do céu para a terra para falar das atitudes malignas de Caim. Você, Caim, perdeu o campo da fé e você está andando no campo emocional. É o primeiro texto de cura interior, de libertação que a gente vê na Bíblia. O primeiro texto que Deus vai ministrando é uma palavra revelada. É o primeiro texto que Deus está falando de quem luta na área emocional e quem luta na área espiritual. Quem continua criança e quem cresce e recebe adultez. Quem sabe lidar com as situações complicadas. A questão da fé e a questão da mágoa são antagônicas. São difíceis até de serem interpretadas. Então preste atenção, porque agora vem umas bombas boas para você aí. Porque agora você vai entender algumas coisas. Que a fé celebrada por Deus e atitude condenada pelo mesmo Deus. Quando eu ando no campo da fé, Deus celebra comigo. E Deus, eu quero dar um testemunho sobre você. Quando eu ando no campo emocional e que eu não sei lidar com essas situações, eu fico magoado, o Senhor vem dizer assim, eu preciso lhe repreender. Então, uma atitude celebrada e uma atitude reprovada. A atitude de Abel, celebrada por Deus. A atitude de Caim, reprovada pelo mesmo Senhor. Olha que coisa extraordinária. Os magoados serão exortados e não contemplarão os seus milagres. Isso aconteceu no Éden, capítulo 4 de Gênesis, no versículo 6 e no versículo 7. Esses versículos denunciam o caráter emocional e o caráter espiritual, o caráter da fé e o caráter da mágoa, como uma coisa não combina com a outra. Então, se você está magoado hoje, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser curado, você vai ser liberto, para você ter direito a caminhar melhor nas suas células, nos seus 12, na sua empresa, nos seus negócios, na igreja local, na sociedade, e você ser restituído de tudo aquilo que Satanás quis te roubar, porque Satanás entrou no coração de Caim.
Satanás possuiu Caim assim como Deus possuiu Abel. Porque não se pode entender que uma pessoa receba uma instrução direta de Deus. O próprio Deus conversou com Caim, fez a primeira libertação, fez a primeira cura interior, liberou a primeira palavra, deu todas as pistas de como ele deveria proceder, e ele fez o contrário, porque a mágoa não se permite ouvir conselhos. A mágoa não se permite ser liberto. A mágoa não se permite ser curado. A mágoa não se permite ter percepção da vida. Então os magoados são reprovados. Caim foi reprovado por Deus e foi exortado pelo Senhor. E esse mesmo Deus celebrou a presença de Abel. Então eu quero dizer que os magoados são exortados e não vão contemplar os seus milagres. Os magoados não sabem lidar com a fé. Quando você está magoado, você não sabe lidar com a fé. A fé se torna para você uma coisa perniciosa, uma coisa doentia, uma praga, um vírus. Isso é o que faz a mágoa. E você vai descobrir, como eu falei no início aqui, que o primogênito legítimo assassinou o primogênito da fé. Para você entender essa conexão, onde nós podemos entender essa palavra hoje, uma pessoa neófita, uma pessoa que não estuda a Bíblia, uma pessoa que não tem interesse por Deus, uma pessoa que não tem crescimento espiritual, estatura espiritual, não recebe esta palavra, porque está doente, está magoado, e aí não vai poder celebrar o seu milagre, porque os magoados não sabem lidar no campo da fé. Os magoados são competidores. Eles são avaliativos, julgadores. Eles ficam te avaliando e te julgando, porque estão magoados. Eles são, eu diria, vingativos. Então essas três coisas aqui, que vão identificar o mundo do magoado, essas três coisas fazem com que o magoado não caminhe no campo da fé. Eu estou respaldado na Bíblia que os magoados, eles não sabem ler as suas atitudes. Eles se denunciam todo momento e eles abortam o campo da fé. Todo magoado é sabotado por Satanás de um milagre, uma bênção que iria eclodir da parte de Deus na direção dele. Então a mágoa não permite ver isso, porque essas atitudes de competição, onde a pessoa vai ver competição, a avaliação doentia, que esse julgamento e vingança geram um homicida, porque todo magoado quer matar alguém, quer a ruína para alguém, quer um tempo difícil para alguém, libera palavras duras, libera palavras difíceis, libera palavras loucas, libera palavras tolas, porque os magoados ficam insanos. E isso faz com que o campo da fé deles seja roubado. Então, competições, avaliações e vingança geram um homicida, como aconteceu com o querido Caim. Caim gerou essa competição, essa avaliação doentia, julgando quem era Abel, e ele entrou no campo da vingança e virou um homicida. O primogênito legítimo, que poderia virar salvação para o seu povo, virou um assassino para todos os seus descendentes. Isso é terrível, porque estava magoado, era para entrar na galeria da fé, e Abel, e Caim, e a narrativa dos filhos, mas entrou aquele que preservou o princípio, que guardou a unção e não teve medo de liberar o campo da fé, e ele abre o livro da galeria da fé, expressando quem era Abel, uma perspectiva que nós não tínhamos observado. Aí nós vamos descobrir que essas atitudes, elas adoecem as pessoas e fazem com que essas pessoas fiquem roubadas da fé e elas não entendem. Então, a fé nos liberta das mágoas. E você vai ver isso hoje e vai dizer: meu Deus, que palavra é essa, meu apóstolo? De onde o Senhor tirou isso? Do livro sagrado. Deus começou a ministrar no meu coração.
e mostrar que a nação está magoada e que nós entramos numa mágoa, nós já estamos murmurando, nós já estamos competindo, já estamos avaliando doentiamente e já estamos entrando em vingança. E por causa de muitas coisas na nossa vida, aí eu vejo que a mão de Deus vem nos assistir e dizer: eu vou dar para vocês livramentos. Porque essas questões de competição, avaliação doentia, vingança, são armas de Satanás para roubar o propósito de Deus da minha vida e eliminar o favor do eterno na minha história. Então, líderes magoados não são bem-sucedidos. Eu estou falando de bem-sucedido emocionalmente, espiritualmente. Pode até ter algumas coisas materiais, mas são infelizes, porque a mágoa rouba de nós o direito da fidelidade, rouba de nós o direito da lealdade, rouba de nós o direito da honra e rouba de nós o direito de ser feliz. Isso é o que a mágoa faz. Então a mágoa é a sabotadora da minha fé. Tira de mim essas condições. Então líderes magoados não são bem-sucedidos, perdem a fé. Aí você vai dizer: meu apóstolo, que coisa, eu estou agora me relendo, me reobservando, onde é que eu estou? Eu preciso dessa chave hoje, e eu vou te dar a chave daqui a pouco. Eu vou matar, desculpa falar essa expressão, essa charada hoje, porque a maioria de nós quer exercer na força emocional, quer exercer conquista na força emocional. Não vai, querido, porque as emoções têm prazo de validade, porque as emoções precisam de humores novos, precisa até de hormônios novos, para que você mude o seu temperamento e o seu comportamento diante das situações. Você precisa até de algum ânimo extra. Isso faz parte do emocional, achando que a dor gera resultado confiável. Não gera, não. Quem está caminhando na área da dor, querendo chamar atenção na área da dor, você é um fracassado. Misericórdia. Mas é verdade. Você não vai ter êxito, não, querido. Você não vai ter êxito. Preste atenção. Você precisa mudar o seu status emocional, plugando no mundo da fé, entrando na área espiritual. Porque há uma diferença de ter a estatura do homem só emocional e a estatura do homem só espiritual. Esse casamento entre o espiritual e o emocional é necessário, mas nós não podemos nos mover emocionalmente. Caso contrário, seremos fracassados. A dor emocional pode ser até legítima, e algumas são, mas essa dor impede você olhar com os olhos da fé. A dor impede que você veja a saída, inebriados, todos como se estivéssemos com uma miopia espiritual, porque a dor está nos engolindo e a fé não foi desatada. E aí eu preciso entender quem eu sou e onde eu estou nesse processo. Então, eu estou como um cego espiritual, porque Caim foi um cego espiritual. 2 Coríntios 4:4 diz: Satanás cega entendimento para nos incredulizar, para que a gente não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Então o alvo de Satanás é tirar a nossa visão, porque se eu andar no campo da fé, ele é vencido, e todas as situações adversas caem por terra no poder do nome de Jesus. Eu sei que muita gente está tateando, está precisando se reencontrar, porque a mágoa ocupou o lugar da fé. E se a mágoa ocupou o lugar da fé, você não está sabendo agir no mundo espiritual de forma correta. E é isso que Deus vai estar lhe libertando hoje. Caim estava cego, pois enquanto Abel se movia na fé, no espiritual, Caim era possesso de ira. Era um irado. Era um magoado, está escrito. Está escrito. E Deus vai perguntar: por que essa mágoa? Essa mágoa sua não tem legitimidade. Proceda bem e você será aceito. Você está procedendo mal.
Olha a sua cara fechada, iracunda, uma cara difícil até da gente olhar. Você está depondo contra o meu poder na sua vida. E ele vem fazer essa libertação, essa cura interior, e não é respeitado, porque as pessoas que estão magoadas não recebem instruções divinas. E quem está dando essa instrução divina não é um profeta, não é um avivalista, não é um apóstolo, não é um evangelista, não é um pastor, não é um mestre, não é um profeta mesmo. Quem está falando é o próprio Deus. Mas a força da mágoa rouba a sua fé. Você não tem mais esperança para nada. Está magoado. Eu sei que tem gente que já está chorando. Diz, meu Deus, essa palavra é para mim, essa palavra é libertadora. Essa palavra vai me curar hoje, meu Deus, eu estou magoado. Meu Deus, por isso que a minha fé não está vendo os milagres sendo contabilizados no meu território. Por quê? Porque Caim estava cego. Enquanto Abel estava se movendo no sobrenatural, ele estava cultivando a sua magoazinha. E todo magoado é rejeitado por Deus, mas todo homem que sabe ser curado disso é celebrado pelos céus. Está escrito em Gênesis 4. Agora, essa forma iracunda, perturbativa, que as pessoas sustentam, elas vão mostrando que são emocionalmente doentes. Não adianta você ficar no seu protesto com sua cara fechada, porque isso faz mal para você. Esboce um sorriso, uma confiança, entre diante dele com confiança. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz que a tribulação é matriarca da minha paciência. E se eu quiser ter paciência, se eu quiser ter fé, se eu quiser ter, a tribulação vai me ajudar para isso. Está escrito, a gente não pode fugir do que está escrito. Então eu tenho que me redescobrir, fazer a releitura, porque o primogênito legítimo perdeu para o primogênito da fé. Sempre quem sustentar o campo da fé será celebrado. E os que cultivarem as suas mágoas serão, me desculpe, rejeitados. Meu Deus. Eu não posso ficar emocionalmente doente, me cultivando e achando que eu estou com tudo, quando na verdade eu estou perdendo aquilo que agrada a Deus, a minha fé. A mágoa roubou o milagre do filho primogênito. A mágoa roubou o milagre do filho primogênito e anulou do primogênito a fé que era de direito dele. A mágoa. A mágoa pegou Caim e roubou o milagre que era dele. E colocou na testa dele uma identidade. Você perdeu o território. Você perdeu sua conquista. Você está deposto de tudo quanto eu tinha preparado para você, porque você não soube sustentar o milagre. E eu vim te dar uma palavra de vida, uma palavra de exortação, mas você não recebeu. Então você vai receber uma marca na testa, por onde você passar. Todos vão saber, das gerações e dos descendentes, que você foi um rebelde, um cultivador de mágoas, e que você virou um homicida. Dentro do seu coração você tem matado muita gente. E as pessoas vão saber que essa marca vai lhe seguir, porque você era o primogênito do milagre, mas se tornou o primogênito da destruição. O primogênito da minha vergonha, por causa da sua mágoa. Então precisamos exercer fé por motivos legítimos e não para competir. Imagine, eu vou provar para o apóstolo René, eu vou provar para fulano de tal que eu posso, que eu consigo. Eu vou provar para o meu pai, eu vou provar para minha mãe, eu vou provar para o meu irmão mais velho, eu vou provar para minha família que eu posso. Não pode não, porque toda conquista de mágoa adoece o conquistador, porque faz parte de emoções tóxicas, faz parte de emoções doentes,
e faz parte de emoções que não cooperam para o nosso crescimento. Quando saímos daí na falsa vitória que eu conquistei, porque eu fiz para mostrar que eu estou anunciando que eu sou derrotado em mim mesmo, porque eu estou conquistando por raiva, eu estou conquistando por mágoa, eu não estou conquistando por legitimidade, por coração puro, por alma pura, por uma vida decente, pelo princípio. Eu estabeleci a mágoa, eu estabeleci o ódio, eu estabeleci a minha vida iracunda para poder caminhar e me mover. Uma pessoa de fé não se move nas circunstâncias, as circunstâncias difíceis, não se movem nisso. É por causa disso que eu vou fazer. Não, a pessoa de fé apenas age na fé, age de uma forma saudável. Então eu não posso ser movido em fé apenas para provar para os outros que eu tenho que usar a fé para que as circunstâncias difíceis sejam subjugadas, as minhas realidades, as realidades adversas sejam depostas. E eu entenda que isso foi o exercício da minha fé, não a conquista da minha mágoa, para provar para ninguém coisa nenhuma. Eu tenho que provar para mim, para o meu Senhor, essa conexão que eu tenho com os céus, de que eu estou fazendo para Ele. O meu trabalho é uma oferta agradável para o Senhor, é um memorial para o meu Deus, é a chamada dele para a minha vida, é a motivação correta para eu entrar no coração dele e para que ele venha e me abençoe. Sabemos que as pessoas precisam desse exercício de fé correta, até para elas terem uma visão correta do futuro, terem uma motivação correta para entrarem de forma correta no futuro. Sabemos que as decepções chegam para todos, é verdade, tem muitos anseios e muitos desejos que estão dentro da área emocional, é verdade. Nós somos solicitados todos os dias a matarmos um leão, a matar um leão, isso é verdade, mas podemos vencer todas essas situações adversas pela fé, entendendo que estamos saudáveis, que estamos curados e que Deus já nos alcançou. Como os magoados lidam no mundo da fé? Em quem pode me responder? Como os magoados lidam no mundo da fé? Não lidam, não lidam, estão eliminados. Tudo que faz é na força. Você vai ver isso. Eu vou te entregar essa chave daqui a pouco. Eu preciso lhe entregar essa chave daqui a pouco do que Deus quer falar com você. Então eu tenho que entender, eu tenho que observar que os magoados são céticos, ficam céticos. E que os magoados viram críticos, avaliativos, julgadores. Você viu isso? E eles adoecem tanto o seu território da alma, como o território das pessoas que caminham com eles. Agora, por isso, os magoados precisam de libertação, de serem curados. Eu já vi pessoas que entram no MI, que entram na igreja, que entram no reino. Elas têm uma cara de que elas são literalmente infelizes. Um dia eu saí, eu fui até uma senhora, eu perguntei: o que você tem, querida? Viu o meu gabinete, 30 minutos de palavra, mãos impostas, palavras de vida, remédio de Deus, porque a palavra é remédio e Deus é o médico. Eu sou o Senhor que te sara. Essa pessoa hoje, a expressão desta pessoa no culto, me dá satisfação. Eu olho para esta pessoa, ela libera oxitocina, não libera mais os hormônios negativos. Ela é uma mulher saudável, ela não é mais possessa de cortisol, é uma pessoa feliz. E um dia desses eu fui até ela ministrando assim, eu fui até ela e dei um beijo na testa dela, porque ela traz alegria agora, alegria de Deus, porque jogou fora a mágoa para receber a fé, e virou mulher de fé, e pela fé vai vencendo todos os seus leões, pela fé vai vencendo todas as suas guerras. Então Deus vai mudar esse seu rosto, Deus vai devolver essa sua alegria. Você não vai mais andar literalmente com máscaras, você vai andar livre, plenamente livre naquela palavra: se é que o Filho do Homem libertou você, que você seja livre, livre de forma plena, curado. Isso vai
ser ocupado pela fé. Então isso é maravilhoso. Por isso que os magoados precisam de libertação para enxergarem saídas, porque os magoados não veem saídas. Eles não veem soluções. Se você estiver magoado e não resolver isso, sua capacidade de agir em fé está prestes a anunciar uma derrota. Ô meu apóstolo, não diga isso. Eu digo, meu filho. Se você estiver magoado, processo de mágoa, e não resolver isso, me ajude, meu apóstolo, põe a mão na minha cabeça, libera um óleo sobre mim hoje, em nome de Jesus, libera um decreto profético. Se você não resolver isso, sua derrota está anunciada, seu fracasso está proclamado. Ô meu apóstolo, então seja curado, seja liberto. Se você estiver curado e deixar que essa libertação cresça dentro de você, a fé vai ser consolidada e os seus valores vão ser aumentados, porque você foi liberto. Aí eu tenho que entender que Deus ouve o aflito, ouve, Deus ouve o necessitado, claro, e Deus faz tudo isso por mim, faz, isso é verdade, mas Deus dará êxito aos que confiam nele, aos que colocam a fé nele, porque a fé, ela é curativa, a fé é libertadora, a fé abre caminhos em lugares que não existem. Então, hoje eu quero te dar uma chave de fé. A fé nos liberta das mágoas. Agora, olha que tremendo a chave de hoje. Magoados não usam a fé, usam a força, apenas emocional. Magoados não usam a fé, usam a força. E os que usam a força saem derrotados. Mas os que usam a fé saem vencedores. Abel é uma tipologia de Jesus. Caim é uma tipologia do diabo. O apóstolo, me desculpe, nesse contexto aqui, porque eu tenho palavras sobre Caim que são muito fortes. Então, o que a gente vê aqui, ai meu Deus, como é que eu vou dizer isso agora? Vamos lá. A doutrina hebraica diz que os magoados não entram nos céus. Magoados não entram no céu. Por isso que a maioria das pessoas, antes de morrer, elas chamam alguém para confessar as suas mágoas ou as suas debilidades. E a maioria delas não morre. Elas são curadas. Porque a fé cura a mágoa. Se tem alguém doente entre vocês, chama o presbítero, ungindo com óleo. A fé curará o doente, e os pecados que foram confessados, todos eles serão curados. Está lá em Tiago, capítulo 5. O que a gente vê é que quando a gente faz o exercício da fé, quando alguém começa a liberar fé sobre a gente, a mágoa vai embora. E aí os hebreus, a doutrina hebraica, diz que os magoados não entram no reino dos céus. E aí, como eles não entram no reino dos céus, Sóstenes, e é verdade que os magoados são derrotados e os curados são renovados em Cristo. Deixa eu te dizer algo lindo aqui, filho. É que todo o rabinato estava observando Jesus no Calvário. E Jesus disse: Pai, todos eles estão liberados, sem mágoas, Senhor. Eu vou para a eternidade sem mágoa. Eu vou para a eternidade sem peso. Todos eles estão liberados, Senhor. E aí José de Arimateia diz: aí está um homem que soube viver. Aí está o homem que sabe morrer. Porque tem pessoas que não sabem viver e não sabem morrer. E porque Jesus liberou todo mundo, ele foi ressuscitado. Isso é tremendo. Quando nós soltamos a mágoa, o Senhor nos ressuscita. Ainda que a gente esteja debaixo de um propósito, o Senhor nos ressuscita. Quando a mágoa sai, a fé entra. Quando ele disse: Pai, estão perdoados, não tem mágoa, eu perdoo a todos,
porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nunca vi ninguém morrer como este homem está morrendo, liberando todo mundo, liberando a todos. Ele é o inocente e ele libera os culpados. Então, olha bem o poder da fé. Quando a gente é nascido de novo, quando a gente é liberto, quando a gente está curado, a gente solta até quem é o culpado, que está debaixo da sentença, para sermos livres de toda e qualquer condenação. Você sabe que se Abel era uma figura de Jesus e Caim era uma figura do irmão mais velho perverso, Israel era o irmão mais velho, era o irmão perverso de Jesus, e Jesus era Abel, e Abel liberou Jesus. Eu libero você dessa dívida, eu libero você dessa situação difícil, meu irmão, você não vai ficar debaixo disso. E o milagre sucedeu, o irmão mais velho foi perdoado, e Abel, Yeshua, toma o cetro de volta de poder e de autoridade, porque os magoados têm direito só do fracasso, mas os curados e em fé têm os direitos legais da parte do Senhor de triunfarem contra os seus inimigos e trazerem a chave da fé, nem que vá buscar no inferno, onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu agrilhão, e volta com a chave da vitória na mão. Eu quero declarar que essa chave hoje, que Deus está falando para você, que magoados não usam a fé, usam a força, e os que usam a força saem derrotados, mas os que usam a fé saem vencedores. Jesus saiu vencedor, Abel saiu vencedor, eu vou sair vencedor, você vai sair vencedor, porque nós vamos arrancar a mágoa e vamos plantar a fé de volta no nosso coração. Esse estudo sobre a fé será uma ferramenta libertadora para você, para sua família, para os seus negócios, para sua empresa, para sua casa, uma injeção de ânimo. Nós vamos tomar um novo Brasil, nós vamos recuperar os nossos territórios, não é magoados, não é debaixo da raiva, debaixo da ira, tóxicos. Nós vamos entrar libertos, curados, sarados, protegidos por Deus, plenamente tomados no poder do Espírito Santo e fechando a boca do leão, como fez o nosso querido Abel, e Deus deu vitória no seu território. A chave está na sua mão e você vai entender essa revelação, porque você vai precisar ver essa live muitas vezes para ser alcançado em tudo que Deus falou aqui nesta noite.